Fala pessoal, eu sou Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje eu vou falar para vocês sobre o porquê de eu escrever poesia. E você, também gosta de poesia? Também escreve poemas? Fica comigo que hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Para começo de conversa, o motivo de eu estar fazendo esse livro vem de uma situação lá atrás que já aconteceu há muito tempo comigo, que foi quando um amigo, eu estava na faculdade, no início da faculdade de Direito ainda, o amigo virou e falou assim: mas para quê? Para que serve escrever poesia? E eu achei justamente que essa pergunta me motiva demais a escrever poesia, porque a ideia do pra que serve, isso é muito, inclusive, muito bem falado pelo Humberto Eco num livro que eu ainda vou trazer aqui no canal, chamado Diário Mínimo, em que ele faz manuais de instruções para as coisas. É a intenção justamente que o ser humano tem de tentar dar finalidade para tudo. Então, mas para que escrever poesia? E aí eu fiquei pensando nos tantos motivos pelos quais eu escrevo poesia, e justamente um deles é não ter motivo algum, né? Ser algo apenas para motivação e satisfação própria, espiritual, uma coisa minha, uma coisa de meu entendimento sobre mim e sobre as coisas que me cercam. Se você também é um importante crítico das necessidades de ser pragmático, dessa necessidade terrível de dar um motivo, um significado, ou pior, uma função para tudo, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar um pouco sobre a real função da poesia. Mas antes de entrar na discussão, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Todo sábado tem dica de escrita, toda segunda e quarta tem resenha, então para você não perder nada, se você gosta de literatura, para você não perder nada, fica comigo aqui, se inscreve, já deixa seu like aqui nesse vídeo e vamos falar sobre poesia. Eu comecei a escrever poemas em 2011, eu acho que eu já até falei isso aqui no canal. Uma professora falava muito de Vinícius de Moraes, muito. Inclusive, vou deixar aqui em cima um card para você assistir meu vídeo sobre a obra completa de Vinícius de Moraes, lançada pela editora Nova Fronteira. E essa professora, que se chama Rosângela Caldas, ela me deu aula no primeiro ano do ensino médio no Instituto Federal Fluminense Campus Centro, né, aqui de Campos dos Goytacazes, onde eu moro. Ela falava muito de Vinícius de Moraes, mas ela falava tanto que me fez querer conhecer Vinícius, querer procurar a antologia poética dele na biblioteca e começar a ler. Claro que não foi apenas eu começar a ler e querer escrever, obviamente, mas a forma como ela apresentou a obra de Vinícius de Moraes, ela me fez entender que a literatura não requer que você seja um grande intelectual para expressar o que você sente. E talvez essa questão de expressar os sentimentos, não apenas as ideias, mas os sentimentos, talvez seja o grande motor, a grande motivação para a escrita da poesia, pelo menos por mim. Então, uma pergunta como para que servem os poemas é justamente respondida com a ideia de que os poemas eles servem para nada e para tudo ao mesmo tempo, porque eles podem servir para mim como uma forma de expressar aquilo que eu sinto, a minha visão de mundo, uma forma de criticar, uma forma de repensar determinada questão, como também pode servir para que um leitor em potencial se abrigue na minha obra e se identifique naquilo que eu escrevo. Ou seja, a literatura, como um todo, ela vai ter a função principal, primordial de humanizar. Isso não é dito por mim, claro, isso é dito por Antônio Cândido, por Todorov, enfim, mas a literatura ela vai ter essa função sempre de humanizar, de trazer a natureza humana para que o leitor possa se ver no outro, para que o leitor possa se ver até na ficção produzida pelo autor, mas que ele se identifique e sinta um tanto daquilo que ele está vendo ali naquela literatura. E eu acho que esse é o fundamento primordial para a poesia. E a questão que parte disso é o porquê de eu escolher o verso e não a prosa. Primeiramente, eu acredito que meus pensamentos funcionam melhor em verso, porque eu vejo na cadência dos versos, na cadência, até na alogicidade, na
falta de lógica, muitas vezes, da poesia, eu enxergo muito mais o que eu sinto e o que eu penso. É como se na prosa aquilo fosse ficar meio bagunçado, meio fora de contexto. E aí existe a prosa poética, né, naturalmente, mas que ela expressa o que eu quero, mas ainda assim eu prefiro as linhas desarrumadas que eu posso fazer na poesia e deixar a prosa para outros motivos, para coisas não mais nobres, mas coisas mais específicas, mais sérias às vezes, talvez. Não que eu venha brincar na poesia, mas a prosa ela vai servir para uma narrativa mais específica, por exemplo, em que eu vou querer ser mais linear, em que eu vou querer ser mais objetivo. Enfim, então esse é um grande motivo para eu funcionar melhor em verso. Vocês já sabem agora disso. E, é claro, vou trazer aqui também uma série de autores, vou apenas mencionar, para não me perder tanto aqui nesse vídeo, eu vou trazer uma série de autores que me influenciam a escrever poesia. O primeiro deles, como eu já falei, foi Vinícius de Moraes. O segundo deles é Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, inclusive, faz parte da minha obra como um divisor de águas. Mas enquanto eu tentava entender o verso métrico e, sinceramente, me sentia totalmente enrijecido por tentar entender aquilo, eu não consegui, de fato, não consegui me expressar no verso métrico. Não consegui dominar isso. Eu acho muito bonito, eu aprecio, eu leio. Como vocês podem ver, eu já fiz aqui resenha do Baudelaire, por exemplo, já fiz resenha do Vinícius de Moraes, que também escrevia sonetos, mas eu não consigo me expressar dessa forma, porque eu acredito que o momento em que eu escrevo poesia é o momento em que eu estou mais livre. Então, simplesmente falar em versos por meio de ideias presas não combina, na minha opinião. E o Ferreira Goulart ele acabou trazendo para a minha visão algo que eu não conhecia. Há cerca de 10 anos atrás, eu ainda imaturo na minha escrita, eu comecei a perceber Ferreira Goulart como um libertário naquilo que ele fazia, justamente porque ele fugia da própria ideia dos versos encostadinhos, alinhados à esquerda, dos versos ali com letra maiúscula, dos versos que tentavam encontrar alguma rima, alguma coisa. Não, os versos podem ter sua sonoridade natural, orgânica, eles não precisam de nada além disso. Então Ferreira Goulart tem essa função. Sobretudo com o seu manifesto neoconcreto, ele acaba trazendo uma série de coisas que me influenciaram, ele acaba me apresentando uma série de princípios em que eu fui me basear para a minha obra e para chegar no que eu penso hoje sobre literatura e sobre poesia. Outro é o Paulo Leminski, que na mesma época em que eu comecei a ler Ferreira Goulart, eu também comecei a ler Paulo Leminski. E o Leminski ele traz o que hoje nós chamamos de instapoesia, né? Poesia de Instagram, de rede social, uma poesia mais também, porque não instantânea, por ser mais curta, por ser mais efêmera. O Paulo Leminski ele já fazia isso lá na década de 80, na minha opinião, porque ele trazia em seus versos com jogos de palavras, poemas curtos muitas vezes, ele trazia ideias extremamente amplas e complexas. Então eu acredito sim que a obra do Paulo Leminski me influenciou, por exemplo, a fazer o que eu faço no Instagram, que é a publicação de poesia curta, que era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu comecei a experimentar e alcançar aqueles significados nos poemas menores. Outro nome que também me influenciou muito por suas ideias de liberdade poética foi o modernista Manuel Bandeira. Ele traz uma série de expressões em sua obra e que significam tanto para você entender. É como se cada poema fosse um manifesto pela liberdade da arte, da literatura, e o principal de todos, para mim o que devia ser emoldurado como um manifesto de fato da literatura modernista, ou talvez da liberdade da literatura, é o texto Poética, que é um texto belíssimo do Manuel Bandeira e que traduz isso muito bem em verso livre. Falando apenas de poetas brasileiros, eu vou trazer um último que também me influenciou muito, isso para eu também não me estender mais aqui, porque são tantos. Aí se eu colocar os estrangeiros também aqui, esse vídeo vai ficar até amanhã. Basicamente eu vou trazer o Manuel de Barros, outro Manuel aqui, esse com uma outra pegada, com uma ideia muito mais orgânica da existência, né? E eu acho que o que há em comum entre todos esses nomes que eu mencionei aqui é essa sede, essa visão pela liberdade,
né? Seja no amor por Vinícius de Moraes, seja na forma por Ferreira Goulart, seja na ideia, né, nos princípios da poesia por Bandeira e Leminski, seja na questão da natureza trazida por Manuel de Barros. Manuel de Barros, ele é um cara que a vida dele era poética. Você assiste documentários sobre Manuel de Barros, lê entrevistas dele, e ele sempre foi aquela pessoa de uma natureza simples e de uma natureza extremamente profunda. Então, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, conseguia traduzir com profundidade coisas extremamente simples. Eu acho esse o maior ponto da obra dele. Você conseguir traduzir coisas extremamente simples, sentimentos, elementos da natureza, momentos como um todo, de maneira complexa, de maneira profunda. Isso é genial, simplesmente genial. O que ele fazia é extremamente admirável e me influencia muito. Para finalizar esse vídeo, eu quero concluir que a função da poesia é você que dá. A função da poesia, justamente quem dita, é aquele que lê a poesia e aquele que a escreve. E para cada um desses, a poesia vai ter um significado, vai ter uma forma de dizer aquilo que a pessoa está sentindo. Assim como um único poema pode significar 1000 coisas para um leitor em seus momentos específicos da vida, para o autor também. Ele vai ter um significado, uma lembrança, um simbolismo muito próprio, muito peculiar. Então, nada disso de perguntar para que serve isso, né? Como se fosse algo a ser jogado fora, né? Porque para uma pessoa tem significado, para uma pessoa tem sentido. E a literatura como um todo, ela tem uma função nobre de humanizar, de trazer essa visão sobre a humanidade para os leitores. Então não há como questionar essa nobre função. E cá para nós, só quem de fato leu, se emocionou, se encantou, se aprofundou numa poesia, pode de fato fazer um questionamento profundo como esses, não é mesmo? Deixe sua opinião nos comentários, fala pra mim aqui, pra que servem os poemas? Vou ficando por aqui então, pessoal, foi essa discussão que eu quis trazer pra vocês hoje. Se inscreva aqui no canal para não perder nada e até o próximo vídeo!